Bom dia, moçadinha do 7º ano do Coque. Como vocês estão? Tudo bem? Belezinha aí? Gente, vamos dar continuidade então aos nossos estudos, né? Na semana que passou, eu passei uma atividade para vocês, para que vocês pudessem apenas relembrar um pouco daquilo que nós estudamos antes da parada. Lembram lá, né? Pedi para vocês lerem a teoria, né? Foi dado em sala de aula, pedi para que vocês refizessem os exercícios que a gente trabalhou em sala de aula, né? E hoje, né, atividade dessa semana, eu enviei uma lista de exercícios para que vocês fizessem essa lista, né? Só que eu queria que vocês fizessem da seguinte maneira, né? Vamos fazer o seguinte, eu já orientei nisso no que eu enviei para vocês lá. Primeiro vocês vão pegar a lista de exercícios e vão fazer, resolvam a lista, ok? Resolvam. São 10 exercícios apenas, né? Resolveu a lista, ok. Aí depois que vocês resolveram a lista, aí sim vocês assistam essa videoaula, tá? Porque essa videoaula é exatamente a correção desses 10 exercícios que eu passei para vocês. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa lista, esses 10 exercícios que estão aí, na verdade, era a prova que eu iria aplicar para vocês antes da parada. Lembra que exatamente naquela semana é que houve a parada, né? Então a prova que eu iria aplicar para vocês eram esses 10 exercícios que vocês resolveram aí, tudo bem? Então vamos resolver exercício por exercício, um por um, e vocês vão corrigindo aí. Então peguem a folhinha, né? Peguem a folhinha que eu passei para vocês aí, através do grupo do WhatsApp, através do e-mail, né? Peguem a folhinha e tentem agora corrigir, porque eu vou corrigir exercício por exercício. Olha aí, gente, ok? Belezinha, 7º ano? 7º ano A, olha lá, hein? Vamos lá? Firmeza? Vamos lá então? Vamos lá, primeiro exercício, olha só. A noção de intertextualidade se refere a intertextualidade. Lembra lá? Intertextualidade, texto com texto. Olha só. Letra A. Relação entre um texto e outros textos pré-existentes já é a nossa alternativa correta, né? A letra A. Fechou. Vamos ver por que as outras não são, ó. Intertextualidade refere-se à dependência entre as modalidades oral e escrita? Não, nada a ver, né? Letra C. Refere-se à existência de muitos gêneros textuais? Intertextualidade não tem essa referência de existência de muitos gêneros textuais. Intertextualidade se refere-se à conexão entre os textos e seu gênero de discurso? Não. Intertextualidade é a relação entre texto e outro texto já pré-existente. Então ficamos com a alternativa A. Acertaram? Belezinha? Quem acertou e quem não acertou, conseguiu entender o que é isso, tá? Então isso é simples, intertextualidade. O prefixo inter, gente, é um prefixo de relação. Relação entre textos. E é isso, tá? Ok? Segunda questão, olha, vamos ler aí, ó. Assinale a alternativa incorreta sobre o gênero epopeia. Lembra que nós comentamos epopeia, falamos de Homero, falamos da Ilíada, falamos da Odisseia, né? Falamos de Camões, dos Lusíadas, né? Falamos da Eneida de Virgílio, de várias epopeias, né? Que nós trabalhamos em sala de aula. Estudamos a característica de cada uma. Olha só. Ele quer a incorreta, vamos lá, sobre epopeia. Letra A. É um gênero textual cuja composição consiste de um poema longo, narrativo, geralmente versando sobre os feitos de um herói, sobre acontecimentos históricos ou míticos, sobre elementos considerados como fundamentais à dada cultura? Corretíssimo! Corretíssimo! Tá certo. Letra B. É um texto que se dedica a expor episódios gloriosos, engrandecer seus personagens principais e registrar para a posteridade suas realizações dignas de serem lembradas e condecoradas. É isso mesmo, né, gente? Então até que nós lembramos de várias epopeias até hoje. Ilíada, Odisseia, Guerra de Troia, Camões, ou seja, é realmente para engrandecer esses heróis que participaram dessas lutas, desses grandes desafios da vida, né? Engrandecer esse herói, tudo bem, gente? Então tá correta a alternativa B. C. Epopeia. Traz em forma de versos, ok? Fatos históricos, ok? Combinados a um pano de fundo mitológico, certinho, né? Então, a epopeia mistura, né? Uma mescla entre realidade, entre mitologia, né? Então tá corretíssimo. Letra D. Gênero textual cuja composição consiste de um poema longo, narrativo, geralmente em prosa.
Epopeia não em prosa, sem qualquer relação com a versificação. A epopeia tem relação total com a versificação. Então, a errada aí está, é a alternativa D de dado. Alternativa D de dado, a errada. Ok, gente? Tá? Terceira questão, olha só. O texto prescritivo apresenta as seguintes características, exceto, presta atenção, texto prescritivo. Lembra que nós comentamos o texto prescritivo, né? É o texto que impõe, o texto que exige, né? Que vai fazer com que você, ou se você não realizar o que o texto prescritivo está te orientando, você vai sofrer consequências, né? Tá? Ok? Estudamos isso. Então ele quer o exceto em relação ao texto prescritivo. Letra A. Instrui o leitor acerca de um procedimento? Sim, está te instruindo, né? Exige que o leitor proceda de uma determinada forma? Sim, instrui e exige que você proceda daquela maneira. Apresenta o caráter coercitivo? Gente, a palavrinha coercitivo é a palavrinha de, olha, você faz ou você vai sofrer consequências, né? Letra D. Utiliza uma linguagem objetiva? Sim, né? Certa, sem subjetividade. Letra E. Permite a liberdade de atuação ao leitor? Não. Texto prescritivo não permite liberdade. Texto prescritivo é o texto coercitivo. O texto que vai exigir de você que você realize daquela forma. Se você não realizar, você vai sofrer algumas coisas, né? Por exemplo, lei de trânsito. Se você não seguir a lei de trânsito, você vai sofrer multa, né? Você vai levar multa, ou seja, prescritivo. Então, a resposta aí é a letra E da terceira, ok? Estão corrigindo? Estão seguindo, gente? Estão acertando, tá? E quem não acertou está tentando conectar. Puxa, errei, é isso, por causa disso, tudo bem? Certinho? Quarto exercício, gente. Um escritor destaca-se pela produção de contos, crônicas e romances. Então, o texto está falando, esse escritor destaca-se por escrever contos, crônicas e romances. A sua produção está relacionada com o gênero, letra A, épico. Épico, conto, crônica, não é épico. Lírico, poesia, poema, né? C, narrativo, muito bem, né? Quem escreve conto, crônica, romance, está padronizado aí na relação do gênero narrativo, né? D, poético, poesia, né? Poema. D, dramático, a letra E, dramático relacionado ao teatro. Então, ficamos com a alternativa C de cebola da quarta questão. Quinta questão. Sobre as características do texto argumentativo. Podemos afirmar que texto argumentativo. Lembra, né? Texto argumentativo, gente? Argumento, que vai propor argumento para que a gente, ao ler aquele texto, a gente se convença do que você escreveu, né? Tá? A intenção do texto argumentativo é tentar te convencer de alguma opinião que eu estou dando para vocês. Tá ok, gente? Tá? Vamos lá, então. Ó. Ele quer a correta. Texto argumentativo. Letra A. Suas principais características são contar uma história. Quem conta a história é o texto narrativo. Então tá errada essa. Letra B. Apresenta informações sobre um objeto ou fato específico, enumerando suas características através de uma linguagem clara e objetiva. Isso é o texto descritivo. Ó. Informações sobre um objeto ou fato específico. Informação, descrição. Tá certo? Letra C. Tem por finalidade instruir o leitor, interlocutor, por isso o predomínio dos verbos infinitivos. Gente, quem instrui ou é o texto injuntivo ou é o texto prescritivo, né? Não é o texto argumentativo. Letra D. Texto da opinião, no qual as ideias são desenvolvidas com a intenção de convencer o leitor. Belezinha, achamos a alternativa. Então é a alternativa D de dado, a quinta questão. Então a alternativa D. Beleza? Corrigiram aí? Sexta questão, olha lá. Sigam aí, gente, folhinha. O gênero dramático teatro, entre outros aspectos, apresenta como característica essencial. Gênero teatro, olha só, que é a característica do gênero essencial. Essencial, qual a característica essencial do gênero dramático? Letra A. A presença de um narrador. Gente, o teatro não tem propriamente um narrador, tal como tem o romance. Não, então não é a essência do teatro apresentar um narrador. Tá? Não é um romance. Romance sim apresenta um narrador. Teatro não. Letra B. Teatro. A estrutura exclusivamente dialogal? Exatamente. Né? O teatro
É exclusivamente dialogal. Diálogos, personagem com personagem diretamente. Então ficamos com a alternativa B de bola. Então, Eugênio, olha as outras que estão erradas. O extravasamento lírico, né? É essencial para o teatro, até pode ter o lirismo teatro, mas é essencial? Não. Né? É o diálogo que é essencial. A musicalidade pode até ter, mas não é essencial. O descritivismo muito mais para o romance, né? Tá ok? Ou para outra qualquer coisa, mas não essencial para o teatro. Então ficamos com a alternativa B de bola, questão 6. Sétima questão. Sobre a poesia, é correto afirmar. Gente, nós trabalhamos em sala de aula a diferença entre poema e poesia, tá? Poema e poesia, tá ok? Trabalhamos poesia pra gente deixar uma maneira mais clara. Vamos fazer de maneira bem mais simples. Poesia, sentimento, né? É o que você sente quando você lê um livro, quando você ouve uma música, quando você vê um quadro, né? É o sentimento, o que te causa. Quer dizer, um quadro pode te causar uma poesia, pode te causar alguma coisa. Ou seja, fez você sentir algo, então ele é poético. Então aquele quadro é poético, né? Então faz sentir qualquer tipo de sentimento, gente. Sentimento pode te causar um sentimento ruim, não tem importância, né? Mas causou alguma coisa. Então é poesia, tá? Poema não. Poema é aquela estruturação de um dado texto, ok, gente? Então, estrutura. Então, poema é estrutural, né? E poesia serve para qualquer arte. Então, olha só. A poesia é um gênero literário com características bem definidas, portanto é facilmente possível identificar na literatura. Gente, poesia não é um gênero totalmente literário, gente. Poesia é sentimento. Gênero literário é o poema, né? É o poema, né? É um gênero textual, um poema, tá? A poesia é exclusivamente da literatura e não pode ser encontrada em outras manifestações artísticas como a pintura e a música? Lógico! A poesia pode ser encontrada na música, pode ser encontrada numa pintura, pode ser encontrada numa dança, pode ser encontrada numa peça de teatro. Poesia pode ser encontrada em qualquer lugar. Né? É sentimento, é o que eu sinto, né? Então tá errada essa, né? Letra C. A poesia apresenta forma fixa e não admite variações em sua estrutura? Gente, a poesia não tem forma fixa de poesia? Lógico que tem. Lembra que eu falei soneto? É uma forma fixa, né? É uma forma fixa. Tá ok, gente? Tá? E outra coisa, não tem nada a ver com poesia, né? A poesia não. O que tem, de repente, essa forma fixa é o poema, não a poesia, né? O que tem forma fixa é o poema. Exemplo de poema com forma fixa, soneto. Então não tem nada a ver com poesia isso, né? Agora, tem poemas que não apresentam forma fixa? Lógico que tem. Tem poemas que não tem rima, né? Não tem importância. Então não é uma fixação. E outra coisa, essa alternativa está errada porque fala de poesia, né? Poesia não tem forma fixa, poesia é sentimento, tá? Letra D. A poesia pode ser encontrada em diversas manifestações artísticas, como na música, na literatura, na fotografia e até mesmo em situações corriqueiras do nosso cotidiano? Sim, então ficamos com a alternativa D de dado. Oitava questão. Com base no texto abaixo, indique a alternativa cujo elemento da narrativa não está inserido no episódio. Vamos ler esse texto com calma, ó. Vamos ler o texto. Porque não quis pagar uma garrafa de cerveja, Pedro da Silva, pedreiro, de 30 anos, residente na rua Xavier, 25, Penha, matou ontem, em Vigário Geral, o seu colega Joaquim de Oliveira. É um texto. Vamos lá. O que não tem nesse texto? É isso que está perguntando a questão. O que não tem? Letra A. Tem espaço nesse texto? Lógico que tem. Olha só. Residente na rua Xavier 25, Penha. Espaço. Em Vigário Geral. Espaço. Então espaço tem. Tem tempo nesse texto aí? Lógico que tem. Ó. Matou ontem. Tempo. Tem personagem nesse texto? Lógico que tem. Quais são os personagens? Pedro da Silva, que é o pedreiro, né? E o Joaquim de Oliveira, que é o colega do Pedro da Silva. Tem personagem. Tem narrador? Tá aqui explícito o narrador, ó. É ele que tá falando, é o narrador que tá falando. A voz aqui é a voz do narrador, né? Através do seu discurso indireto, né? Então tem narrador. Então ficamos com a alternativa E. O que não tem? O modo como se deu o fato dentro do enredo, né? Como se deu isso, né? Como se deu. Ok, gente? Ficamos então com a alternativa E, a oitava questão. Nona questão. Considere as seguintes afirmações. A gente vai ter que dizer se está
correta ou não essas informações. Número 1, olha só, número 1. O romance é um gênero textual em constante evolução que, na sua configuração atual, utiliza-se das técnicas mais variadas, provenientes inclusive de outras artes. Sim, o romance utiliza outras artes para se compor. Posso até utilizar a técnica do impressionismo das artes plásticas e colocar num texto literário. Posso usar a técnica do expressionismo, né, das artes plásticas e colocar na literatura. Ou seja, estou pegando as outras artes e colocando. Né? Música, né? Posso pegar versos, né? Dentro de um romance eu não posso colocar, né, musicalidade. Posso, não tem problema nenhum. Né? Guimarães Rosa, por exemplo, é um grande romancista que coloca em seus textos a musicalidade, né? Ok? Coisas de poesia dentro do texto. Quer dizer, o romance evolui. O romance não é estagnado, ele é evolutivo, ele evolui, né? Ok? Então tá certo, número 1. Número 2. O conto é uma narrativa em prosa de curta extensão, cuja trama é em geral construída com tempo, espaço e número de personagens reduzidos, certinho. Lembra, gente? Romance, conto e novela, né? Romance, maior de todos, né? Em extensão, né? O conto é o menor de todos em extensão e a novela fica no meio dos dois. Então tá certo, o número 2 está correto. 3. A crônica moderna apresenta-se como um registro isento e distanciado de acontecimentos cotidianos presenciados pelo cronista. Gente, crônica, a palavrinha-chave de crônica qual que é mesmo? Cotidiano. Aqui está errado. Está dizendo que a crônica está se distanciando dos acontecimentos cotidianos? Erradíssimo, erradíssimo. Tá? Então só a correta aí, número 1 e 2. Ficamos então com a alternativa C de cebola. E a última questão. Qual é a principal diferença entre fábula, apólogo e parábola? Principal diferença qual é entre esses três, entre fábula, apólogo e parábola? Qual que é, gente? O personagem, né? A escolha do personagem. Lembra que fábula é animal, apólogo é objeto e a parábola é a pessoa, o ser humano em si. Então a principal diferença entre esses três gêneros, né, é a escolha da personagem. Ok, gente? Então, belezinha? Fizeram exercício, né? Resolveram, acertaram. Era a provinha que eu ia aplicar para vocês. Se vocês tivessem feito essa prova, quantas questões vocês acertariam, né? Então corrijam aí, vejam certinho. Belezinha, sétimo A? Muito, mas muito obrigado. E até a próxima aula com atividade nova. Uma videoaula com um assunto novo. Belezinha, moçadinha? Um grande beijo, um grande abraço para vocês e até mais. Fui!